Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de segunda-feira, nós podemos nos encantar por este evangelho onde Jesus caminha em meio ao povo, chamando os discípulos. Tenho certeza que Jesus continua a caminhar na nossa vida, no nosso meio, e esse chamado "Vem, segue-me" hoje se dirige a nós. Este evangelho ele pode ser dividido em 3 partes. Na primeira, Jesus anuncia a necessidade de entender que já chegou o tempo de Deus. O tempo do Senhor se completou e o reino de Deus está perto. Significa que o reino vem ao nosso encontro, se aproxima de nós. O reino chegou em nosso meio. A chegada do reino é a chegada de Cristo. Os discípulos perguntam a Jesus em que consiste o reino de Deus, o reino do Pai. Jesus diz: o reino de Deus está no meio de vós, falando de si mesmo. Então nós iremos começar o reino de Deus agora, hoje na nossa vida, à medida que nós nos aproximamos do Senhor. É preciso entender que o tempo se completou. Hoje é tempo de graça, porque é tempo da presença de Deus na nossa vida. Segundo momento, Jesus faz um chamado à conversão, ao arrependimento. Jesus convida a mudança de pensamento, de mentalidade. Então, hoje, na nossa sociedade, são muitas pessoas que pensam o material, o prazer pelo prazer, a liberdade sem limites e sem referencial religioso. E Jesus convida hoje toda essa gente contemporânea a nós a converter o modo de pensar, para pensar na lógica de Deus. E o modo que Deus pensa, que Jesus apresenta a vontade do Senhor, muitas vezes não é conforme o nosso pensamento e a nossa vontade. Quando se ensinava a vingança, Jesus ensina o perdão. Quando se ensinava o ódio, o rancor, a raiva, Jesus ensinava o amor. Então é preciso buscar esta conversão também no modo de pensar e no modo de ser e de agir. Por fim, Jesus diz: vem e segue-me. Os discípulos largam as redes e passam a seguir Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a rede é a figura de tudo que nos prende. As coisas passageiras, supérfluas, secundárias. Eles deixam tudo para buscar o que é essencial, o que é primário. E Jesus passará a ser a prioridade deles, o que há de mais importante. Vamos nós deixar as nossas redes que nos prendem,
que nos colocam distantes do Senhor para buscar o que é essencial e colocar Deus acima de todas as coisas. Com o nosso coração, com as nossas ações, vamos mostrar que Deus é amado por nós, como convém. Irmãos e irmãs, que a bênção de Deus desça sobre vós, sobre a vossa família, a vossa casa. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.